Terremotos na Califórnia, tufões poderosos no Japão e uma chuva negra que caiu em São Paulo. 3 situações em lugares diferentes do planeta, mas que podem ter uma razão em comum: a mudança do clima. De acordo com a Organização das Nações Unidas, se medidas urgentes não forem tomadas, a temperatura global do planeta pode aumentar em até 3 graus até o fim do século XXI. Combater as mudanças do clima e os impactos delas são objetivos do desenvolvimento sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. E o Brasil assumiu esse compromisso. E a gente começa mostrando o que está na lei. Todos nós somos responsáveis por essa preservação. Proteção ambiental com consciência. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. É o que prevê o artigo 225 da Constituição Federal. Ele estabelece que o poder público e a coletividade têm a obrigação de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Apesar de publicado em 1988, o texto foi inspirado numa lei aprovada bem antes, em 1981. Pioneira na defesa do direito ambiental, essa norma ficou conhecida como Sistema Nacional do Meio Ambiente. Ela traçou as obrigações de todos os envolvidos na matéria, impôs punições para quem causa danos ambientais, cobrou ações objetivas do Estado. Ao longo das últimas décadas, foi complementada por novas legislações. Isso porque, assim como a natureza, a lei é viva e tende a se adaptar à sociedade no tempo presente. Para falar sobre esse assunto, o Preservar é Lei de hoje conversa com o promotor de justiça de Sergipe, Eduardo Matos, e com o mestre em ecologia, Gustavo Luedman. Muito obrigado aos dois pela participação aqui no Preservar é Lei. E eu começo perguntando já: a mudança do clima é um dos maiores desafios do nosso tempo e existe no Brasil uma lei específica, a 12.187, que estabelece algumas metas como a redução de emissão de gases do efeito estufa. Alguns países recorrem a mecanismos como a tributação sobre o carbono no combate à emissão desses gases do efeito estufa. Doutor Eduardo, como a gente viu no vídeo, a Constituição estabelece como dever do Estado a proteção ambiental. A gente pode entender que o Estado é obrigado a implementar políticas climáticas? A gente tem que entender o seguinte: nós temos a proteção ambiental antes de 88 e depois de 88. A importância da Lei 6938, que é da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, ela é importante, ela dá os primeiros passos, mas o fundamental é a Constituição. Por quê? Porque ela universaliza o direito ao meio ambiente equilibrado. Todos têm direito ao meio ambiente equilibrado, brasileiros ou estrangeiros, turistas ou moradores contínuos. E ela dá uma obrigação para a presente geração e para a futura. Nós temos que preservar o que está, nós temos que guardar o que está. Todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial sadia qualidade de vida. Um ambiente equilibrado é de todos indistintamente. O nordestino pode brigar pelo pampa gaúcho, como o gaúcho pode brigar pelo equilíbrio da Amazônia. Isso é que é fundamental. Meio ambiente do Brasil antes de 88 e depois de 88. Nós temos, depois da Segunda Guerra, como dizia o Hobsbawm, na Era dos Extremos, o boom da retomada econômica. E a partir daí a industrialização em massa sem controle. E isso segue nas décadas seguintes, estrangulando na década de 60, onde vem a Conferência de Estocolmo. Mas nós vivíamos o milagre brasileiro da ditadura brasileira. E aí estávamos industrializando em massa. E aí, somente em 88, depois da Comissão Portilende, que já traça os primeiros objetivos para o novo milênio, é que nós vamos ter uma efetiva norma. Por isso que a Constituição, na hierarquia das normas, é a lei das leis, a lei magna, a Magna Carta, ela é que determina para todos. E um ponto importante, ela inclui em 88 o município como ente federativo. No meu protagonismo, a participação do município ao exercer o poder de polícia de proteção ambiental foi a principal norma ambiental de 88. Por isso que José Afonso da Silva sempre disse no seu livro Direito Constitucional, uma Constituição ambientalista e municipalista. A partir do exercício do município, você reduz os danos ambientais, você exerce o controle ambiental. Então a Constituição é a lei maior. E esse foi o grande ponto em 88. Por isso que falamos em proteção ambiental no Brasil antes de 88 e depois de 88. O que tinha antes era muito frágil, o que tem depois é muito forte, é muito intenso. E incumbiu principalmente ao Ministério Público.
uma defesa incessante da proteção ambiental. Mas, Gustavo, existe no Brasil alguma lei de controle ou desestímulo a essa emissão desses gases nocivos? Gases nocivos, acho que é um termo muito amplo, né? A gente tem controle, sim, da emissão de alguns gases, né? Como bem disse o doutor Eduardo, não existe o direito de poluir, né? Existe, inclusive, essa possibilidade de cobrança quase que universal aí, da preservação do meio ambiente saudável. Mas, se a gente falar, por exemplo, dos gases de efeito estufa, que são gases que não diretamente prejudicam a nossa saúde quando emitidos, mas que podem causar a famosa mudança do clima, aí a gente realmente não tem nenhum tipo de regulação que nos ajude a cobrar uma emissão mais baixa. E é extremamente complicada aí, né? Porque cada um que entra no seu carro e liga o motor começa a emitir gases de efeito estufa. E, por enquanto, tem essa característica aí, né? Talvez esteja dentro aí justamente do que o Ministério Público trata e dos direitos difusos, essas coisas. Eu diria que ela está na fronteira do direito, né? Mas, de grosso modo, nós resolvemos a questão fundiária com uma legislação que trata do direito à propriedade, essas coisas. De alguma forma, existe um direito que trata sobre isso, né? A questão de quem pode botar gases de efeito estufa na nossa atmosfera é uma questão não resolvida ainda no direito internacional, né? Não é uma questão que haja uma falha da legislação brasileira. O Brasil, junto com outros países, tenta tratar do tema e tenta achar soluções. Entendi. Doutor Eduardo, o senhor falou há pouco que os estados e municípios têm adotado legislações específicas sobre esse tema. Essa descentralização é benéfica? Totalmente. Nós temos que entender o seguinte, que a Constituição ela faz campos de competência da União, Estados, Distrito Federal e município. Entendemos que Distrito Federal é Estado e município. Como o Gustavo colocou, é muito interessante isso. Nós temos, na realidade, no direito, normas em branco. O legislador ele não é técnico, ele não é químico, ele não é biólogo. Então, ele coloca uma lei, digamos, emissão de gases da forma regulamentar. Quem regulamenta? O CONAMA. Nós temos que entender que a Lei 6938 ela é anterior à Constituição. Se ela não contraria a Constituição, ela é recepcionada. Então, o CONAMA ele estabelece os padrões ambientais. Quanto eu posso emitir de gás num carro, numa fábrica? O CONAMA vai trazer os padrões técnicos de controle. E nós estamos adstritos aos tratados que o Brasil tem assinado, como o Acordo de Paris e outros, para essa limitação. Agora, na Constituição, nós buscamos essa solução. Se o seu colega pergunta, quem me obriga a usar catalisador do carro? Eu vou responder, artigo 225, caput, quando ele diz, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum do povo é essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se. Veja o que a Constituição não disse, facultando-se, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as futuras e presentes gerações. O dever, a imposição ao cidadão e ao poder público do dever de defender e proteger o meio ambiente. Então, a coleta seletiva é imposta ao cidadão como uma defesa do meio ambiente. O uso do catalisador, das medidas mitigadoras. Agora, o grande poder de controle, que é o poder discricionário, que eu chamo bem a atenção disso, uma das grandes falhas no Brasil é o poder de polícia. Então, quando você dá uma licença, um município ou um estado, a uma fábrica, e você tem que fiscalizar permanentemente as condicionantes. E se o meio ambiente resta degradado, você pode cassar essa licença. Esse poder de polícia ele é constante. E outra coisa, a Lei Complementar 140 ela é fundamental de 2011, porque ela estabelece os parâmetros para o federalismo de cooperação. Ela não rompe as competências. Ela diz, olha, União, Estados, Distrito Federal, Município, vocês têm que atuar em conjunto. Vocês devem exercer. O principal ponto, né, nosso, eu gosto de frisar bem isso, é falta de poder de polícia. O que foi Mariana e Brumadinho? Falta de poder de polícia. As minas não surgiram ali, aquelas barragens não surgiram da noite para o dia. Elas estavam ali anos a fio, sem fiscalização, sem nenhuma ação do poder de polícia. Então, o que nós precisamos é aumentar a fiscalização. Nós temos como conter essas emissões. Nós temos como limitar essas emissões dentro da legislação, sempre digo, a partir do artigo 225 da Constituição Federal.
Gustavo, como os recursos do Fundo Clima podem ser aplicados para ajudar nas metas de redução? O Fundo Clima ele foi idealizado para ser um importante instrumento econômico que financiasse as ações que deveriam estar descritas na nossa política nacional de mudança do clima. Por que eu falo deveriam? Porque existe o lado que dificulta também dar o norte ao executor, que é justamente que a política ela existe desde 2009, né, a lei foi aprovada, ela previa que o Plano Nacional, que inclusive já existia, né, que ele passasse por revisões e se imaginaria que teríamos instrumentos que balizassem ou que dessem uma orientação aos gestores muito clara do que seriam as ações necessárias para o Brasil atingir as metas que ele mesmo ia propondo nos fóruns internacionais e que acabou se tornando, até por força de decreto, uma coisa mandatória no Brasil, né? Mas o Fundo Clima tinha essa dificuldade para saber assim, o que deve ser gasto por ele, né? Então, assim, uma orientação clara de prioridade faltou um pouco aos próprios gestores do fundo, assim como as diversas pressões das várias áreas, tanto interessadas nos recursos quanto preocupadas com a regulação, né? E o que a gente vê é um pouquinho de falta de coordenação de como o recurso é investido dentro do Fundo Clima. E mais tarde, né, houve aí um problema mencionado na pergunta anterior também em relação ao se gastar o recurso ou não, sendo que já houve uma crítica feita por nós na época da nossa avaliação, já se não me engano, uns 3 anos atrás, por parte de que o recurso do BNDES ficou muito tempo também sem ser investido. Mas isso se deve a um problema de ordem maior, que era, na verdade, leilões de energia renováveis, em que você tinha bons projetos aprovados e que contavam com os recursos do Fundo Clima, eles estavam aprovados, né, por todos os técnicos do BNDES para esse dinheiro poder ser emprestado. Só que os próprios leilões, a própria execução dos projetos, por ordem legal, também havia sido travado. Então, isso aí gerou aquele primeiro problema de execução dos recursos do Fundo Clima, né? Agora, mais tarde, está nesse imbróglio que a gente está ainda vendo, né, quais são os problemas dos gastos públicos, porque que os gastos não estão ocorrendo da maneira ideal, digamos assim, né? Agora, o Fundo Clima tem esse potencial, né? O resto do mundo está agindo com essa ideia de fundo, né? O Fundo Clima ele tem esse recurso que ele é uma doação, né, para as questões que a gente chama de adaptação às mudanças climáticas, quer dizer, as mudanças climáticas já estão acontecendo. Então, os municípios que sofrem enchente, os municípios que estão sofrendo com uma seca mais prolongada, né, um maior número consecutivo de dias sem chuva, que acaba com a produção rural em certas localidades, esses recursos precisam ser amparados com projetos que mitiguem esse tipo de efeito, né, sejam cisternas, sejam, né, qualquer outras tecnologias que possam ajudar. Isso precisa ser pensado localmente, essa demanda precisa chegar ao Ministério do Meio Ambiente, que é o gestor desse recurso do fundo, que é o recurso de doação, né? E esse dinheiro precisa ser executado aí para evitar os danos que a mudança do clima causa. Existe um outro tipo de recurso no Fundo Clima que ele é de empréstimo, e esse é gerido pelo BNDES. O dinheiro está lá justamente para induzir a iniciativa privada a utilizar cada vez mais tecnologias menos agressivas ao clima, né? Cada vez menos tecnologias menos emissoras de gases de efeito estufa, e para isso o Fundo Clima deveria atuar aí botando o que a gente chama de dinheiro barato no mercado, né? Vai ser um dinheiro que vai ter um juro muito baixo para ser devolvido, e isso deveria induzir essa ação na iniciativa privada para que a gente diminuísse as nossas emissões. Verdade. E o Preservar a Lei faz uma pequena pausa e a gente já volta.
Preservar a Lei está de volta e o combate aos crimes ambientais, como grilagem, exploração de madeira ilegal e desmatamento, caminha junto com as mudanças climáticas. Por isso, é cada vez mais importante conciliar desenvolvimento e preservação. A atividade agrícola deve cumprir as funções social e econômica relativas à propriedade rural. Cabe ao poder público, em todas as esferas, criar políticas de fiscalização e regulamentação que assegurem o desempenho das atividades e o equilíbrio ambiental. As medidas estão na Lei da Política Agrícola, sancionada em 1991. O texto estabelece o uso racional do meio ambiente e estimula a recuperação dos recursos naturais. Em caso de represamento de água para geração de energia elétrica, por exemplo, cabe à empresa concessionária recuperar a área degradada. A lei também prevê a concessão de incentivos ao produtor rural que se comprometer com a sustentabilidade, entre eles prioridade na concessão de crédito rural e outros tipos de financiamentos. Doutor Eduardo, o desenvolvimento sustentável é uma diretriz vinculada a essa política de mudança no clima? Deveria ser, né? Até dando continuidade ao que o Gustavo disse, quer dizer, o fundo ele tem uma função importante. O fundo é uma unidade orçamentária e financeira que ela destina a um objetivo, o objetivo de preservar e sustentar, né? As capitais brasileiras elas formaram um fórum, né? E eu participei de 2016 pela Frente Nacional dos Prefeitos do Fundo Clima. E ele tinha problema orçamentário. Vamos observar, fiscalizar a Amazônia, fiscalizar o Pantanal, custa muito caro, não é barato. Então, um dos papéis na questão climática, que a Amazônia é fundamental, o Pantanal é fundamental, é você ter o financiamento para essas atividades, você ter os recursos assegurados para essa atividade. Quando nós criamos aqui em Aracaju o Fundo Municipal do Meio Ambiente, ele financiou o horto, mudança de zona de jogar resíduo clandestino para praças. O Fundo Ambiental ele faz a modificação. E você tinha no Ministério do Meio Ambiente a Secretaria de Mudança Climática que captava os recursos na União Europeia. Eu participei de uma visita na União Europeia, onde o embaixador, que era presidente da Secretaria de Mudança Climática, estava captando 3 bilhões de euros para o Fundo Clima. Então, vejam, quando você não tem um fundo atuante, você quebra a sequência de atuação. Quando você desmonta, como foi a legislação do governo atual, o Ministério do Meio Ambiente, você quebrou o poder de polícia. Observa uma coisa interessante, que precisa ser investigada pela Polícia Federal. Os incêndios da Amazônia e do Pantanal, sempre em unidade de conservação esse ano. As queimadas concentradas em unidades de conservação. Isso é uma coisa muito interessante que precisa ser fiscalizada a fundo. Por que essas unidades queimaram do nada, numa quantidade tão vasta? Né? Porque você reduziu o poder de polícia, o papel do Estado presente fiscalizador ele perdeu, para que você possa punir dentro da legislação vigente, que é a 9.605. Mas o desenvolvimento sustentável ele é sempre questionável, né? Será que há sustentabilidade mesmo ou estamos só retardando o dano ambiental de grande porte? Essa sustentabilidade ela tem que ser averiguada, medida. Ela tem que observar se o bioma, se o ecossistema, ele resiste, ele tem resiliência para a exploração que é dada, né? Num país agora em que você tem a venda de grãos, né? Onde o agronegócio está vendendo a dólar de R$6, né? Onde é muito lucrativo. Então, isso avança. O agronegócio avança rapidamente sobre essas áreas, né? Então, é preciso que o Estado esteja atento para dar esse ponto de equilíbrio, essa sustentabilidade que exige o artigo 225 da Constituição. Qual é o limite, né? Qual é o limite? Se nós olharmos que da Mata Atlântica nós temos apenas 7%, né? Então, o Fundo Clima pode ser um instrumento muito grande. Nesse movimento dos fóruns das capitais brasileiras, o CB27, que ele é apoiado por uma fundação alemã, a Konrad Adenauer, todas as capitais já têm os seus inventários de emissão de carbono. Isso é interessante ao longo dos 8 anos. Esse fórum foi criado em 2012, né? Então, ao longo desses 8 anos, eles já têm os inventários. Mas é preciso mais, é preciso fazer mais. E esses ecossistemas frágeis, que eu chamo assim, e de questão de segurança nacional. A questão da Amazônia é uma questão de segurança nacional para a gente.
Ótimo. E eu acho que o senhor vai concordar comigo, doutor Eduardo, que para levar as próximas gerações a pensar nas consequências da falta de preservação, nada melhor do que a educação ambiental. Mas melhor ainda se esse trabalho for feito de forma divertida. Confere comigo o que é o sábio. Oi, me chamo Verena Cristina Ribeiro Cavalcante, eu sou desenvolvedora de jogos e estudo Ciência e Tecnologia na Universidade Federal do Pará. Hoje, para essa gravação, estamos fazendo no Museu do Emílio Guild, que fica em Belém do Pará, no centro de Belém. O jogo foi desenvolvido durante 3 meses, foi a junção de 3 disciplinas, Ciência e Tecnologia, Ciência Ambiental e Projeto Integrado, que a professora pediu. Foi um grupo de 5 amigos, contando comigo, nós decidimos fazer um projeto diferente e dele surgiu o Sábio, voltado para crianças, com o intuito de ensinar os problemas ambientais da nossa região e locais que elas conhecessem. O Sábio possui 4 fases na versão mobile e 5 fases na versão desktop. Dentre essas 4 fases, a primeira em Paragominas, a segunda na Avenida Nazaré, a terceira na Feira do Pará e a Nanindeua, e a quarta na Praia do Amor e Outeiro. A quinta, que está disponível apenas para desktop, está no mercado Ver o Peso. No início de cada fase, o jogador é informado sobre aquele problema ambiental daquela região. No final, algo para amenizar ou solucionar aquele problema naquele local. Dentro do jogo tem uma aba de coleta seletiva para, além da criança aprender sobre os problemas ambientais, ela saber como selecionar o lixo para fins de reciclagem. Muito legal, né? Gustavo, a educação ambiental não pode ser deixada de lado como política pública também, né? Não pode, até por uma questão legal, né? Quando a gente fala de clima, por exemplo, como bem disse o doutor Eduardo, nós somos signatários aí de documentos internacionais, né? A legislação internacional que é recebida, o artigo 6 da Convenção do Clima, ela prevê as ações de educação ambiental. Então, justamente por esse caráter, digamos assim, novo em termos de regulação, que é a mudança climática, a gente precisa contar com a boa vontade, digamos assim, de todo mundo, mesmo que você não tenha uma lei que impeça você de fazer alguma coisa. Mas a gente só vai poder ter essa boa vontade se houver o conhecimento, né? Se eu não sei que dirigir um carro grande demais, pensando na utilidade dele para mim, provoca a mudança do clima, e eu tiver o dinheiro para fazer isso, eu vou fazer isso com a consciência tranquila. Mas se a sociedade toda, inclusive, sabe que as mudanças climáticas estão ocorrendo e que a gente precisa diminuir as emissões de gás de efeito estufa em geral, né? Tô falando de carro já a segunda vez, mas são muitas coisas, inclusive consumir alguma coisa, né, algum produto industrializado, se ele é desnecessário, ele tem uma quantidade enorme de emissões no seu ciclo de vida, né? A gente precisa pensar nessas emissões para a gente, como cidadão, também tentar fazer a nossa parte, né, ser o passarinho com água no bico para apagar o incêndio na floresta, né? E existe uma vertente agora dizendo que isso tudo não adianta, né? Que o grande problema é o capitalismo. Se não vencermos o capitalismo, nós não vamos resolver o problema das mudanças climáticas. Tá? Independente aí de lado ideológico que tem, né? Seja pessoa de esquerda ou de direita, eu acho que uma coisa importantíssima é a participação do cidadão, ela se dá com a conscientização. Então, a partir do momento que eu faço a minha parte, eu tomo melhor consciência da dificuldade que é eventualmente fazê-lo, e eu começo assim me sentir no direito também de cobrar do próximo, né, de escolher os meus políticos com base também nesses valores que são importantíssimos e muitas vezes as pessoas não se dão conta. Então só a educação é capaz de trazer essa revolução na consciência das pessoas, da coletividade. Excelente mensagem para a gente encerrar a edição de hoje. Eu agradeço muito ao Gustavo, ao doutor Eduardo. E o Preservar a Lei de hoje fica por aqui. A gente volta em outra edição para falar de mais um objetivo do desenvolvimento sustentável e a relação com as leis brasileiras. Até mais.